Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial. Hoje é quinta-feira, dia da gente falar de neurociência aplicada à educação, e eu quero comentar com você sobre alguma coisa que aconteceu essa semana com a gente aqui na Inédita, né, na Educação Inédita, que é a nossa consultoria voltada à educação. Nós temos um cliente muito importante para nós, que é a Fundação de Ensino Técnico de Barueri, né, e a FIEB-Tec, e nós fazemos um trabalho de formação de professores e também somos responsáveis por apoiar a FIEB nas suas jornadas pedagógicas, que foi o que aconteceu nessa semana, na segunda e na terça-feira, na FIEB, né? E, bom, eu tenho, sei lá, chegando, batendo perto dos 30 anos, né, de docência, quem sabe já tem uns 10 anos aí como palestrante, e a gente sempre acha que está preparado para tudo, né? Mas aí aconteceu o inesperado. A gente tinha planejado uma palestra quase que integralmente mobilizada por vídeos, interações com o público, formulários de aprendizado interativo. Estava bem bonito o trabalho, né? O pessoal da Educação Inédita se debruçou dias e mais dias para fazer download, editar vídeos, produzir os formulários. Uma coisa sensacional, bem armada, bem articulada. Era uma mesa que abria o segundo dia da jornada comigo, com o superintendente da FIEB, o doutor Luiz, e também um professor da casa, o professor Regis. E o tema que a gente ia falar era justamente sobre preconceito, intolerância, a produção do respeito dentro do ambiente escolar, que é um tema tão importante, né? A gente que vive hoje numa sociedade tão polarizada, com posições tão contrárias, pessoas que estão engajadas em movimentos de ativismo muito importante e que são interpretadas por uma polaridade como se fossem mimizentas e uma falta de compreensão sobre a dimensão do outro, e do lado de cá as pessoas acusando umas às outras de negligentes em relação a temas tão importantes. Bom, tema espinhoso, né? Mas eu adoraria estar discutindo com vocês agora o quão espinhoso ele é, porque, na verdade, eu vou ter que trazer outra perspectiva sobre esse dia, que foi o fato de simplesmente, olha só que bonito, todo mundo no palco, eu inicio a palestra, começo a passar os vídeos, o vídeo aparece sem som, fica ali aquele clima de cadê o som, o pessoal da técnica e tal, de repente a imagem desaparece, eu estou achando que legal, agora vai voltar do início com áudio, e simplesmente o projetor parou de funcionar. Sala cheia, 500 pessoas no auditório, doutor Luiz sentado já na sua poltrona ali na mesa, professor Regis já sentado, posicionado, eu em pé com o microfone, com a pergunta, né, como é que eu saio dessa situação? E aí é o professor, né? O professor que tem o conteúdo, que sabe compartilhar, que entende como motivar, e que está pronto para se mostrar vulnerável também, né? Porque acho que é aquele momento onde a maior parte das pessoas procuraria se defender e faria uma coisa que, quem sabe, mina todo o projeto, todo o trabalho em equipe, que é tentar procurar um culpado. Ficar desesperado tentando saber de quem é a culpa para poder colocar essa pessoa em evidência, todo mundo poder malhar o Judas e as culpas estarem espiadas, né? Quando o fato objetivo ali é que você tem uma sala, você tem um investimento, porque essas pessoas estão ali, né? São 500 pessoas que não estão fazendo uma outra atividade e que são remuneradas para estarem ali. Você tem um palestrante, você tem um superintendente com as suas atribuições, você tem um professor com as suas atribuições, todo mundo parado ali para aquela atividade, e de repente você não pode simplesmente dizer que não há atividade a ser feita. E aí vem o improviso, mas não é esse improviso que é uma coisa qualquer, é o improviso do jazz. E quem sabe eu esteja querendo falar justamente sobre esta faceta da vida do professor. Porque, por vezes, nós trazemos um conteúdo e a gente descobre que as bases que seriam necessárias para a gente trabalhar aquele conteúdo não foram, não estão fortalecidas, os alunos não têm. Muito professor diz assim: isso não é problema meu, eu vou dar meu conteúdo. E a gente sabe que não adianta nada a gente dar o nosso conteúdo se não houver uma base preparada para aquele conteúdo. E muitas vezes o professor tem que improvisar. E existe um livro, né, que chama-se Say, em inglês, né? Say Yes to the Mess, que na verdade é diga sim à bagunça, ou à confusão, né, ou ao caos. A tradução que foi feita em português é diga sim ao caos. E
a proposta do livro é justamente nos mostrar o quanto que a gente tem de potencial de improviso, o quanto que a gente pode, a partir do conhecimento formal e de toda a nossa prática e experiência, sair de uma situação como essa, né? Óbvio que o resultado não vai ser tão positivo como se tudo tivesse saído conforme planejado, mas olha que interessante, o resultado da mesa foi incrível, porque cada um dos palestrantes falou do coração, a partir daquilo que mais o mobilizava sobre aquele tema. Então, eu tive a oportunidade de falar da minha vida pessoal, de trazer exemplos da minha vida. O Dr. Luiz trouxe sua visão de quanto que ele está sentindo o peso do etarismo e o quanto que ele gostaria de estar mais engajado com as coisas das mudanças tecnológicas, quanto ele, às vezes, próprio se ressente um pouco dessas mudanças muito fortes, trouxe a vulnerabilidade dele para a mesa. O professor Regis falou de cor sobre as coisas que ele conhece muito bem, trouxe questões de racismo estrutural, né? Um homem negro, falou da sua história, falou da sua experiência, deu oportunidade que nós pudéssemos trazer questões relacionadas a vieses, heurísticas, preconceitos, quer dizer, o resultado da mesa foi bem legal. E, por fim, a gente ainda conseguiu abrir para o público fez suas intervenções, professores puderam se colocar. Teve até um momento ali em que uma pergunta um pouco mais capciosa, um pouco mais delicada, falando sobre gestão democrática, parecia que a gente ia ter ali alguma questão, e muito pelo contrário, o doutor Luiz, de forma muito elegante, se mostrou aberto para a discussão, para o diálogo. Então, poderia ter sido uma coisa mecanicamente estruturada, com tudo saindo perfeitamente, mas a gente não teria tido oportunidade de improvisar. E o improviso, seja para uma banda de jazz, seja para aqueles grupos que fazem humor de improviso, ou seja para um repentista, o improviso ele não é algo feito mal feito, feito na hora, feito de qualquer jeito. O improviso é o resultado do conjunto das suas experiências, do conjunto das suas práticas, do conjunto das suas competências, que são postas ali em jogo à prova, né? E ali você organiza aquele teu recurso para entregar o maior valor. E eu vejo isso como uma potência muito importante do professor. Quando o professor entra todo apostilado, como eu digo, né, que ele tem uma sequência de fala, que ele tem uma sequência de atividade, ele não está solto para esse improviso, ele não consegue interagir com o aluno de acordo com o que o aluno traz para ele. Ele está engessado numa prática. E quanto menor a tua turma, em termos de faixa etária, pior é isso. Ainda que com adolescentes a gente possa ter algum plano, porque existe um conjunto de conteúdos que precisam ser formalizados, e a gente pode se perder muito, né? Porque o adolescente interage muito e tem um posicionamento, e do nada ele pega fogo, né? E começa a se arvorar, não tem tanto foco no professor, eles acabam tendo foco em si próprios, né? Na interação entre eles, e o professor perde um pouco a mão, mas quando são crianças focadas no professor, quando são púberes, né, quando são adolescentes, ali no início da adolescência, ainda muito conectados com a figura do professor e envolvidos com o professor, o improviso do professor é muitas vezes a ferramenta de motivação, de engajamento. Né? Então, diante da necessidade do improviso, a gente tem que sempre se lembrar que nós somos muito poderosos enquanto criativos, enquanto usando tecnologia e recursos a nosso favor e também usando a falta deles como espaço para que a gente volte para as tecnologias humanas, né? Que é o olhar, que é a interação, que é a expressão facial, que é a prosódia, que é a forma como a gente se relaciona e principalmente a verdade com que a gente se relaciona. Né? Uma das palestras de toda a jornada nos trouxe uma seguinte reflexão que eu quero dividir com vocês. Nenhum homem é, nesse momento, com essa tecnologia da forma como ela está, mais poderoso do que uma máquina. Mas nenhuma máquina será mais poderosa do que um homem apoiado por uma máquina. Então, sempre a figura do ser humano, com a sua capacidade criativa, de inovação, de improviso, de percepção de espaços e de posse de tecnologias, será que o maior valor e a maior potência que a gente sempre vai poder alcançar. Né? Nada substitui essa inventividade, esse carisma que é a inteligência humana sendo compartilhada, sendo vivida ali com o grupo. Então, eu aproveito esse momento para agradecer de coração àquelas 500 pessoas que tiveram a paciência de esperar que a gente arrumasse a casa e pudesse fazer o trabalho sem o planejamento que a gente havia executado, mas especialmente ao professor Regis, ao professor Luiz, pela parceria
nesse improviso, porque nós realmente acabamos operando como uma banda de jazz, onde cada um teve o seu solo, mas que houve, obviamente, uma melodia ali, uma prosódia que nós conseguimos tocar juntos. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada, FIEB, por mais essa confiança na jornada pedagógica, e a gente está junto, a gente está construindo isso com vocês, essa aplicação de neurociência na educação aí na FIEB. E você que é aqui, que me acompanha aqui no Nada Trivial, saiba mais sobre a educação inédita, sobre o trabalho que a gente faz. É possível que tenha espaço aí para a gente improvisar um pouquinho. Vamos improvisar desse jeito, né? Criativo e potente, aí na sua organização, na sua escola, ou até mesmo no seu ambiente de trabalho, tá bom? Um grande abraço. O tema é daquele tipo nada trivial, porque se fosse trivial não ia ter a menor graça, e eu te espero aqui todos os dias úteis do Nada Trivial, porque todo dia útil é dia de vídeo novo. Até amanhã e um abraço.